Vamos continuar a nossa discussão então sobre aspectos técnicos do eletroencefalograma? Vamos lá então. Já a discussão nossa é sobre filtros e aqui nós temos a nossa bibliografia, que é o Clinical e Topographic Brain Mapping do Duff e o Eletroencefalografia do professor Henrique Della Monica. Para que a gente possa entender filtros, vamos retomar um pouquinho mais aquele exemplo, aquela analogia que a gente fez entre um fluxo de água, um fluxo de líquido e um fluxo de elétrons, uma corrente elétrica. O elemento fundamental na construção dos filtros no eletroencefalograma é o capacitor. Como nós já discutimos em reuniões anteriores, o eletroencefalograma ele é um circuito elétrico RC, constituído por um resistor e um capacitor. Seria alguma coisa mais ou menos assim, um resistor e o capacitor. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o seguinte: o capacitor ele é constituído de duas placas que elas são separadas por uma estrutura isolante. Temos um isolante aqui no meio do capacitor. Então nós médicos, nós fisiologistas, temos dificuldade de entender como é que nós temos um fluxo de corrente aqui, como é que você tem uma corrente elétrica aqui, se nós temos um isolante no meio do capacitor. É por isso que eu proponho a você nós voltarmos então à analogia a um fluxo hídrico, para que a gente possa entender esse conceito. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Nós temos um vaso fechado com duas aberturas, duas saídas. No meio desse vaso nós temos uma membrana impermeável que divide completamente as duas metades do vaso, porém essa membrana ela é elástica. Imagine a situação em que eu vou colocando água aqui pela porta a membrana se distende e nós temos um fluxo de líquido pela porta B. Os dois lados do vaso não se comunicam. A situação inversa também é válida. Colocamos líquido pela porta B, a membrana volta à sua posição original e o fenômeno pode ser repetido sucessivamente, sem que os dois lados do vaso se comuniquem. Você veja que nós temos um fluxo de líquido. Esse fluxo é alternado, né? Uma hora ele vai para um lado e uma hora ele vai para o outro. É como se aquela membrana não existisse. É como se o líquido se movesse sem barreira, ora para um lado e ora para o outro. Existe uma contrapressão quando a membrana é distendida, mas o aumento do volume não pode ser tão grande que atinja a outra extremidade do vaso, porque aí o vaso perde a sua função. Um gráfico de onda sinusoidal ajuda a mostrar mais ainda a analogia entre este vaso e o fluxo elétrico. Essa analogia torna muito fácil entendermos por que a corrente tem que ser uma corrente AC, uma corrente alterna, no eletroencefalógrafo, para que haja fluxo de elétrons, haja fluxo de corrente no capacitor. Continuando a nossa analogia, quando ocorre esse movimento aqui, do lado da porta A, do lado A do vaso, nós falamos que o capacitor está se carregando. Um grande número de cargas se acumula do lado A. Então, está carregando o capacitor. Quando ocorre o movimento inverso, nós dizemos que ele está se descarregando. O capacitor está se carregando aqui, está se descarregando aqui. E imagine comigo, à medida que você vai colocando líquido dentro do vaso, vai ocorrendo uma distensão da membrana, consequentemente uma resistência, um aumento de tensão com uma resistência à entrada de mais líquido. Isto também ocorre no capacitor. Você imagina que à medida que vão se acumulando cargas negativas aqui no capacitor, cargas negativas aqui vão sendo expulsas desse lado do capacitor
E novos elétrons que estão chegando aqui, eles são repelidos. Cada vez fica mais difícil a chegada de novos elétrons aqui, de maneira que uma hora, na corrente alterna, na corrente alternada, você vai ter uma parada do fluxo de corrente aqui, se você tiver um capacitor no sistema. Em determinado momento não consegue mais novos elétrons chegar ali. Essa resistência do capacitor ao fluxo de corrente, a resistência do capacitor, ela tem um nome. Ela é chamada de reactância capacitiva. Ela é representada assim, XC. Essa reactância capacitiva ela pode ser inclusive calculada. Ela é calculada assim, é 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância. E quando a corrente é uma corrente com frequência zero, quando é que a corrente é uma corrente de frequência zero? Quando ela é uma corrente DC, é uma corrente contínua. Então, a reactância capacitiva, nos sistemas em que a corrente é DC, ela é infinita. Ou seja, no capacitor, quando a corrente é DC, com uma resistência infinita, você não tem passagem de corrente. Então é por isso que nós temos que usar no eletroencefalograma a corrente AC, a corrente alternada, a corrente alterna. Nesta animação você vê em azul a corrente que passa através do resistor e em vermelho o capacitor se carregando. Então, note que à medida que o capacitor vai se carregando, a corrente que passa pelo resistor é cada vez menor, porque o fluxo de elétrons vai ficando cada vez mais difícil. E vejam que há um tempo para que o capacitor se carregue. Uma fração desse tempo nós chamamos de constante de tempo. É a constante de tempo do filtro do eletroencefalograma. Vamos voltar agora ao exemplo do nosso circuito RC, resistor capacitor. Resistor aqui, capacitor. Nesse tipo de circuito, a corrente, quando você oferece uma corrente para o sistema, para o circuito, ela acende abruptamente. Imediatamente, ela vai ao seu pico, ela vai ao máximo, então ela vai se reduzindo progressivamente. A corrente vai deixando de passar pelo sistema por causa da resistência do capacitor, por causa dessa condição do capacitor que acabamos de mostrar. Essa resposta do circuito RC, você tem o circuito RC, é chamada de resposta transiente. A corrente não é contínua, ela acende abruptamente e depois, à medida que o capacitor vai se saturando, ela vai deixando de passar pelo sistema, pelo resistor, ela vai sendo bloqueada pelo capacitor. Essa corrente aqui, ela é expressa, corrente I, é expressa por V sobre R, que nada mais é do que a lei de Ohm. E a velocidade em que essa corrente cai aqui, ela tem uma característica exponencial, e esse decaimento da corrente, ela pode ser expressa então nessa fórmula aqui, I é igual a V sobre R, que é a lei de Ohm, vezes E, que é o número ou uma constante neperiana, elevado a t, o tempo, sobre
a resistência vezes a capacitância. Nós médicos, nós falamos em meia-vida. Nós expressamos esse tipo de relação aqui como meia-vida. Os matemáticos, eles usualmente expressam essas relações com relações exponenciais, né? Se olhando essa fórmula aqui, né, ela parece ser complexa, mas, né, a primeira parte aqui é a lei de Ohm. O resto da fórmula é essa quantidade E aqui, que é 2,718, elevado a esse número aqui, que depende da resistência e da capacitância. Como esse número aqui exponencial é negativo, essa quantidade aqui vai ser sempre, igual ou menor que 1. Vamos olhar com mais detalhe um pouquinho aqui na resposta transitória. Veja que curioso. No tempo aqui t0, quando a diferença de voltagem é aplicada, se nós olharmos nessa fórmula, se o t é igual a zero, este elemento todo aqui é igual a zero, e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, no tempo t0, assim que a voltagem é aplicada, I é igual a VR, V sobre R. Que seria aqui t0. Qual que é a corrente? A corrente é V sobre R. Em qualquer outro momento aqui da curva, a corrente I será uma fração de V sobre R, pois esse elemento da fórmula será diferente de zero quando t também é diferente de zero. Por essa fórmula aqui, fica bem fácil a gente visualizar o seguinte, que num circuito resistor-capacitor, circuito em série, né, que é um resistor em série com capacitor, essa taxa de decaimento aqui da corrente, ela depende dos valores desse expoente aqui. Quando o produto RC, produto da resistência pela capacitância, é grande, quando isso aqui é grande, vou desenhar aqui embaixo. Quando RC é grande, o que acontece? Esse expoente aqui é pequeno e a corrente vai voltar a zero bem lentamente. Quando, por outro lado, o produto da resistência pela capacitância é pequeno, a corrente volta abruptamente ao zero. Ela cai mais rapidamente. E agora vem um conceito que a gente está tentando, então, discutir desde o começo, que é o seguinte. Constante de tempo. Aqui nós temos a resposta transitória, que é o tempo que a corrente leva para voltar ao estado zero. A constante de tempo é uma fração em segundos da resposta transitória. Vamos explicar isso melhor. Então, vamos lá entender melhor o que é constante de tempo. A corrente inicial, ela tem essa amplitude e ela vai decaindo exponencialmente até o ponto de equilíbrio. Seria próximo de zero.
Quando esta corrente caiu 63%, nesse momento, nós temos o valor da constante de tempo expressa em segundos. Aqui nós temos um segundo, aqui é meio segundo. O valor da constante de tempo foi mais ou menos aqui, aproximadamente 0,3 segundos. Então, constante de tempo é o tempo que a corrente leva para fazer 63% do seu caminho em direção ao estado de equilíbrio, em direção ao zero. Alternativamente, nós podemos dizer o seguinte também, que a constante de tempo corresponde ao tempo no qual a corrente inicial já decaiu até apenas 37% do seu valor. Então, no momento da constante de tempo aqui, 0,3 segundos, nós temos apenas 37% desse valor inicial de corrente. São modos diferentes de nós falarmos a mesma coisa. Você vai encontrar isso dos dois jeitos nos manuais. Baseado no que a gente discutiu agora sobre constante de tempo, nós vamos ver agora quais são os tipos de filtros que nós temos no eletroencefalograma. Nós temos 3 tipos de filtro: Low Frequency Filter, que a gente pode chamar de LFF a partir de agora, também conhecido como filtro de baixas frequências, e para confundir a gente também, filtro de baixa frequência é conhecido como filtro passa alta. Ele é chamado assim porque ele bloqueia as frequências baixas, os ritmos lentos, e ele permite a passagem dos filtros das frequências rápidas. O segundo filtro é chamado de High Frequency Filter, que nós vamos passar a chamar de HFF daqui para frente. É o filtro de frequências altas, de altas frequências, e para confundir a gente, ele é chamado filtro também passa baixa, porque ele permite a passagem das frequências mais lentas. E, finalmente, o Notch Filter, que é o filtro de incisura. Esse filtro aqui, ele bloqueia a atividade 60 Hz da corrente AC que chega pela linha de força no laboratório. Agora nós vamos ver cada um desses filtros aqui em mais detalhes. A característica do filtro de baixa frequência é que neste filtro o capacitor e o resistor estão em série. Essa característica permite que as frequências altas passem, porque a reactância capacitiva, você lembra, né, a resistência aqui do capacitor, a reactância capacitiva, ela é baixa para frequências que se alternam rapidamente, para frequências rápidas. E as frequências lentas, elas são mais facilmente bloqueadas, porque a mesma reactância capacitiva, ela aumenta conforme diminui-se a frequência da onda. Observação importante aqui, a constante de tempo no filtro de frequências baixas, ela também pode ser chamada de frequência de corte. Esse é um parâmetro do filtro de frequências baixas. Em inglês, seria cutoff frequency. No filtro de frequências altas, você não pode fazer essa alternância de nomes, hein? Você tem apenas o cutoff. Você não fala que o cutoff é a constante de tempo. Não é. Então, a constante de tempo ser chamada de cutoff, de frequência de cutoff, só é válido para filtros de baixa frequência. Inclusive,
essa frequência de cutoff, né? A frequência de cut off, a frequência de cutoff, ela pode ser determinada por esta formulazinha aqui, π sobre 2, e multiplica 1 sobre a constante de tempo. Bom, mas vamos prosseguir. Mas por que usar filtros de baixas frequências? Qual é o motivo do emprego desses filtros? Bom, eles removem basicamente artefatos, posso citar alguns aqui: mudança de temperatura, potenciais galvânicos de pele que iriam atrapalhar bem o sinal do eletro, movimentos do paciente que geram muitas vezes potenciais lentos em todos os canais, e muitas vezes você tem a remoção de sudorese também, artefato de sudorese, por este tipo de filtro de frequências baixas. Veja este outro filtro aqui. Ele é um filtro de frequências altas. Neste filtro, o capacitor e o resistor estão em paralelo, eles não estão em série. Então o que acontece? A frequência rápida, ela vem caminhando aqui pelo circuito e ela vê uma resistência alta aqui. Eu já falei para você anteriormente que a reactância capacitiva ela é pequena para os sinais de alta frequência. Então o que ele faz? Em vez de ele seguir o caminho da resistência, ele foge aqui pelo capacitor. Só que neste tipo de circuito, né, no filtro de frequências altas, o capacitor está conectado ao terra. Então, esse sinal rápido ele acaba indo para o terra. Então é assim que é feito essa filtragem de sinal. Se a gente pensar, né, em comparação, né, uma atividade lenta, nós já falamos também que a reactância capacitiva ela é maior, né? A resistência da passagem desse tipo de frequência pelo capacitor é maior. Então, a frequência rápida continua a frequência lenta, ela continua no sistema, passando através do resistor. O filtro de frequências rápidas remove, entre outros, artefatos musculares e outras, né, interferências rápidas, outros ruídos rápidos. O filtro de incisura, ele é uma combinação de um filtro rápido e de um filtro lento. Você vai achar nos manuais, né, com o nome de filtro NOT, bloqueando apenas e exclusivamente a frequência, né, uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da nossa linha de força. Então, como ele tem um aspecto assim, esse filtro, ele pega só os 60 Hz aqui no meio, ele é chamado de filtro de incisura por causa disso. Mas a gente tem mais coisa para falar de filtros ainda. E agora vem a parte clínica. Quando nós analisamos um sinal no eletroencefalógrafo e nós colocamos um filtro, por exemplo, um filtro de 1 Hz, a gente às vezes tem a ideia errônea de que nada a partir de 1 Hz, abaixo de 1 Hz, entra no filtro. Isso não é verdade. Então, é até muito curioso isso aqui. O filtro de baixa frequência, quando você coloca uma frequência de cutoff de 1 Hz, ele ainda vai permitir que 70% da atividade 1 Hz passe pelo filtro. Ele só atenua 30%. É lógico que as frequências menores que 1 Hz, ele vai atenuar cada vez mais em direção a frequências menores, exponencialmente, como já vimos. Da mesma forma,
o filtro de altas frequências, quando você... Vamos tomar um exemplo aqui. Você faz um filtro de 70 Hz aqui. Não é 70% agora, é 70 Hz. Da mesma forma, ele só vai atenuar 30% da atividade 70 Hz. Então, nós temos que sempre ter isso em mente aqui, quando nós trabalhamos com filtros. A atenuação é parcial. Quando a gente fala de filtro de baixa frequência, qual que é o padrão no eletroencefalograma? Então, o padrão, vamos tirar essa dúvida agora, não vamos ter mais essa dúvida. O padrão, geralmente, é um filtro de 1 Hz mesmo, ou com uma constante de tempo de 0,16 segundos. Então, este aqui é o padrão da constante de tempo. Isso aqui, por que você usa esse tipo de padrão? Ele diminui flutuações da linha de base. Quando você pega um eletroencefalograma, um traçado, e você tem a linha de base muito flutuante, esse tipo de filtro aqui, ele estabiliza para você a linha, para que você possa ver melhor o sinal que interessa, que vai ser na faixa de 0,5 para a rotina a 35 Hz, mais ou menos. Então, ele dá uma bela atenuada para você no sinal. Então, você preserva também os detalhes das bandas mais lentas, você usando esse tipo de filtro aqui. No filtro de frequências altas, o padrão é 70 Hz. Então, você coloca o filtro de bandas rápidas em 70 Hz. E agora você não fala em constante de tempo aqui. Você fala só em frequência de cutoff, tá? Frequência de corte. Porque você lembra, né? A constante de tempo, ela é uma característica, ela é uma peculiaridade do filtro de baixas frequências, né? Pelas características físicas, como a gente viu dos filtros. Essa aqui é uma boa taxa de filtragem aqui, só que você ainda tem um sinal muito sujo. Em situações especiais, você pode colocar esse filtro, sabendo o que você está fazendo, a 35 Hz, em algumas condições especiais. Isso aí a gente vê na prática depois. Então, você pode usar esse padrão ou esse aqui em condições especiais. Tem algumas coisas que você não pode fazer. Olha só, imagina a seguinte situação. Você coloca um filtro de frequência baixa em 10 Hz. Pode ser até um experimento que você faz. Mas se você fizer isso, o que acontece? Você vai simplesmente cortar 30% da atividade de 10 Hz e tudo que estiver abaixo daquilo, você vai cortando de maneira exponencial. Aí você pode falar, mas quem vai fazer esse tipo de coisa? Né? Ficar fazendo cortes aí enormes no sinal. O nome disto é maquiar o sinal. O sujeito ele usa de um artifício em que ele tem um sinal de péssima qualidade de eletroencefalograma, péssima qualidade. E ele faz um corte aqui com um filtro de baixa frequência. Ele faz um corte de 5 Hz. Com o filtro de alta frequência, ele faz um corte aqui de 15 Hz. Aquele traçado que antes estava horrível, ele se transforma num traçado em que nós vamos ter basicamente atividade alfa em regiões posteriores. Somente atividade alfa
Um traçado lindo, limpíssimo. Aí um dos cuidados que nós devemos ter, então, é verificar, não é, quem é que nós estamos contratando para fazer o nosso eletroencefalograma, né? Porque é um traçado lindo que não vale absolutamente nada, não presta para absolutamente nada. E a outra dica é que você, quando vê também um traçado assim, limpíssimo, um traçado que não tem nenhum tipo de artefato, não tem atividade rápida, é um traçado que ele acompanha completamente a linha de base, tem as ondas padrão livro, assim, você só vê aquele tipo de onda, você se pergunte qual tipo de filtro foi empregado no eletroencefalograma, né? Porque quando você usa filtros de alta frequência, abaixo de 35 Hz, você pode cortar uma grande quantidade de atividades patológicas. Então isso aqui vai prejudicar muito e às vezes, quase sempre, inutilizar o seu exame. Então você tome muito cuidado, né? Fique atento, observe o tipo de filtro que está sendo empregado quando você receber um exame para análise, né? Por isso é que esse capítulo de filtros é tão importante. Faltou a gente complementar aqui um detalhe sobre a constante de tempo. Constante de tempo, para o filtro de baixa frequência, é a porta, como se fosse uma porta por onde passam as ondas. Isso aqui é para a gente não esquecer o seguinte: quanto maior a constante de tempo, maior a largura da onda, mais lenta, né? É a onda que vai poder passar por ali, tá? Constantes de tempo pequenas correspondem a ondas menores passando pelo seu interior. A gente pode resumir assim, ó: as constantes de tempo mais importantes em segundos e as frequências que são cortadas 30%. Então vamos lá, é fácil, olha só. A mais usada é a constante de tempo de 1 segundo. Quando a constante de tempo é 1, a gente vai estar cortando em 30% ondas de 0,16 Hz. Quando a constante de tempo é 0,3, olha como é fácil. Você coloca o 0 aqui, 3 aqui, 5. Você vai estar cortando em 30% ondas de 0,53. Quando a constante de tempo é 0,1, mesma coisa, você vai estar cortando 0,1,6. São ondas de 1,6 que você vai estar amputando 30%. E quando a constante de tempo é 0,03, você vai estar amputando ondas de 5,3 Hz aproximadamente. Então, é aquilo que eu falei: quanto maior a sua constante de tempo, mais lenta é a onda que pode passar no sistema. Tanto que a gente colocou aqui embaixo a constante de tempo de 0,03. Nós vamos estar fazendo um corte já de ondas de 5 Hz. Então a gente não usa rotineiramente essas constantes de tempo, né? A que a gente usa mais frequentemente, eu já falei, vou voltar a repetir para fixar bem, é a constante de tempo de 1 segundo. Vamos dar uma olhada graficamente no que foi dito. Como é que nós lemos isso daqui, então? Nós vamos ler da seguinte maneira: uma constante de tempo de 1 vai cortar 30% do sinal nesse nível aqui. Ou seja, 0,016 Hz. Uma constante de tempo de 0,3, ela vai cortar 30% deste sinal neste nível, ou seja, 0,53 Hz.
nós temos essas diferenças aqui, por exemplo, 0,53 não está bem aqui no meio entre 0 e 1, porque esse gráfico aqui é um gráfico exponencial. Prosseguindo, uma constante de tempo de 0,1 vai cortar o gráfico aqui, reduzindo em 30% esta frequência, que é 1,6 Hz. E uma constante de tempo de 0,3 vai cortar o gráfico aqui, amputando 30% da amplitude de uma frequência de 5,3 Hz. Então aqui nós temos os filtros de frequências baixas e aqui à frente, de compreensão mais fácil, os filtros de frequência alta. Agora você veja que interessante, só um último detalhe. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma constante de tempo de 0,03. Você veja que ela está cortando frequências abaixo de 5,3, mas ela também corta frequências acima. Então esse filtro aqui ele não é linear, hein? Ele vai cortar um pouquinho também acima e vai cortar bastante abaixo. O mesmo também é válido para os cortes nos filtros de frequência alta acima da frequência de corte, não é? Você vai ter um corte que não é absoluto, ele é de 30% para aquela frequência de corte e exponencial para as frequências que vêm a seguir. Bom, ficou aí uma noção bem básica de filtro, mas eu acho que dá para a gente começar a entender. Você agora vai para os manuais, dá uma lida. Eu acredito que vai ficar bem mais fácil de entender a questão dos filtros. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurofisiologista. Obrigado por ter me acompanhado. Obrigado, mais de 10 mil visualizações, quase 10.200 já no YouTube, no EGTube. E eu espero você lá no sinapse.com.br, onde a gente tem mais material, inclusive traçados de eletro para você baixar e para você poder ler no EDF Browser e outros softwares que a gente tem lá. Grande abraço, então, muito obrigado.